Vocês já pararam para pensar o que seria se não houvesse mais pregação? Vocês sentiriam falta? Quem modificaria as entranhas espirituais da sua vida, da sua família? Quem? Quanto a pregação fiel da palavra do Senhor faria falta na sua família, no seu casamento, na sua vida, na sua maturidade, no seu crescimento, né? Sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos abrir a palavra de Deus. Essa é a mensagem número 58 da série dos oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Na exposição da segunda epístola de Paulo a Timóteo, vamos ler apenas o texto que faz referência ao sermão de hoje, à pregação de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo diz a Timóteo: "E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Só até aqui. Vamos orar. Nosso Senhor, existem tantas realidades escondidas dos nossos olhos, não porque o Senhor as esconde, mas porque sequer nós nos interessamos para enxergar. A verdade é que, quando iniciamos a fé cristã, nós achamos que é simplesmente reconhecer Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, se ajuntar a uma igreja e permanecer assim eternamente. Permanecer assim até que o Senhor consume a tua obra. Mas existem tantas realidades ainda que permeiam a nossa fé, das quais nós não dedicamos a devida atenção, devido empenho para observarmos, ó Deus. E isso fragiliza a nossa caminhada, a nossa perseverança, a nossa firmeza, a nossa resistência diante das tantas armadilhas que são colocadas diante de nós. Ajuda-nos para que nós possamos perceber isso um pouco mais. Que o Senhor condicione a nossa mente, nosso coração, os nossos ouvidos. Baixe todas as nossas guardas, derribe as muralhas do nosso coração, para que possamos aprender de Ti, ó Deus. Que não seja um homem pecador a falar, mas o Senhor a nos instruir. Por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está preso em Roma. Dali a sua única possibilidade de saída é para o encontro com o seu Senhor. Mas ainda assim, Paulo encontra ânimo e tempo para dedicar algumas instruções finais a Timóteo. Timóteo representa muito aqui. Por que Paulo não mandou cartas para outros? Porque Paulo mandou cartas a Timóteo e a Tito. Timóteo aqui é o seu companheiro fiel. E fidelidade essa que será exaltada à medida que Paulo contrasta com aqueles que ele citou aqui. Aqueles que amaram a si mesmo e a esse presente mundo mais do que a Cristo, mais do que sua igreja, mais do que o Evangelho. No entanto, o que nós podemos observar de forma muito latente aqui é que nos testemunhos finais da vida do apóstolo Paulo, ele compreendeu uma das grandes evidências da fé na vida de alguém. Uma das grandes e pungentes evidências da esperança e satisfação em Cristo no absurdo anseio por outro mundo. São aqueles que são marcados por perseverança, por resistência. Resistindo a esse mundo porque anseiam pelo mundo por vir e não deixam-se ser subjugados pelas miragens desse mundo, pelas vaidades da carne. A perseverança é primeiramente uma realidade interior, é uma disposição, uma resolução interior, protegendo e apontando o coração para Cristo e as suas promessas.
Significa ouvir as promessas de Cristo, olhar para as promessas de Cristo e se apropriar delas de tal forma que você não ousa soltá-las. São minhas. São minhas. Ninguém as tomará de minhas mãos. São minhas. Com toda essa realidade, só é realmente possível se nós observarmos e compreendermos quem nós somos e para o que nós fomos chamados. Discípulos de Cristo. Não discípulos de nós mesmos. Marcelo, eu acho que vai ter que dar uma voltinha com ele. Não discípulos de nós mesmos. Não discípulos desse mundo, mas discípulos de Cristo. E tem uma passagem muito importante para isso. Está lá em Mateus capítulo 10. Abre aí, Mateus capítulo 10. São as palavras, o discurso de Cristo Jesus dado diretamente aos seus apóstolos, os seus discípulos ali. E ele descreve o que será a realidade daqueles que decidem seguir a Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 16 diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Talvez nós não compreendemos isso, irmãos. No meio de quem nós estamos? Porque nós buscamos paz nesse mundo, amizades nesse mundo, conforto e tranquilidade nesse mundo. Mas olha, aqueles que se vestem muito bonitinhos, aqueles que se comportam de forma muito assépticos, aqueles que são moralmente exaltados no seu meio, são lobos, se não são cristãos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, então ele mostra que existe uma certa prudência que deve existir em nós, uma certa agilidade em perceber os perigos, perceber as armadilhas, assim como as serpentes. Sede, então, prudentes como as serpentes. Elas não se deixam pegar com facilidade. Elas são astutas, sagazes. Mas também sede simples, humildes, como as pombas. Acautelai-vos dos homens, presta atenção, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que eis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós poderíamos ler somente o versículo 22, mas eu fiz questão de ler os demais para a gente entender o contexto. Perseverar diante de quê? Nós achamos que perseverar é só ir à igreja, fazer um culto doméstico. Nós achamos que perseverar é ler algum livro, não declinar da fé. Perseverar no meio disso. Perseverança é a grande evidência da obra do Espírito Santo na vida de alguém, irmãos. É a grande evidência. Porque a perseverança diz respeito à preservação do Espírito Santo que habita em nós, infundindo fé, abnegação e resistência. Por isso, na última pregação, nós afirmamos que a perseverança descreve o povo de Deus mais do que qualquer outra realidade, mais do que qualquer outro termo, porque perseverança é resistência resoluta e sacrificial. Resistência resoluta e sacrificial, com um alvo específico diante dos olhos. Nós caminhamos assim, olhando para um alvo. Se nós não decidimos por Cristo, é porque Cristo não é o nosso alvo. Se nós não escolhemos para o mundo por vir, é porque o mundo por vir não é o nosso alvo. Mas todos nós temos um alvo. Por isso, nós perseveramos, porque nós vemos aquilo que tanto almejamos. E esse mundo simplesmente não pode satisfazer aquilo que nós almejamos. Ele
Ele não pode nos dar. E além disso, não é por acaso que a exortação de Paulo para a perseverança aponta as dificuldades e a fidelidade do ministério. Foi o que nós vimos. Apesar das oscilações, o homem de Deus deve permanecer fiel, porque perseverança tem a ver com lealdade, ou melhor, tem a ver com a revelação de quem realmente, ou a quem realmente nós somos leais. A nós mesmos, a esse mundo, ou a Cristo. Observem, quantos perseveram para esse mundo? Quantos recebem porrada desse mundo, rebordoada desse mundo, deslealdade desse mundo, mas simplesmente não desistem desse mundo. Eles continuam percorrendo os trajetos oferecidos por esse mundo para buscar nesse mundo alívio, esperança, felicidade. Eles resistem, na verdade, fortemente a Cristo e à mensagem do Evangelho. Quantos, mesmo membros de igrejas locais, são resilientes, persistentes, sacrificiais, mais pelas coisas desse mundo do que pelas coisas do mundo por vir. Mais pelas coisas do que esse mundo promete. Letrados, doutores, estáveis financeiramente, felizes segundo os padrões presentes. Quantos não suportam as exortações santas e piedosas de homens comprometidos com a eternidade, mas se envaidecem e são desafiados e até motivados pelas seduções materialistas e consumistas dessa presente era? Quantos? Conseguirei. Determinarei e conseguirei. Quantos estão na igreja, mas na verdade perseveram em se sacrificam por esse mundo caído? Quantos? É muito provável que um de nossos grandes problemas na peregrinação, em perseverança, seja justamente esse, irmãos, em não nos dedicarmos a organizar a nossa visão, a condicionarmos a nossa mente para perceber essa sutil realidade. A minha boca professa algo, mas a minha mente projeta outra realidade. A minha boca entoa um cântico, mas o meu coração tem outras afeições. Os meus olhos até olham para um lugar, mas os meus pés seguem outro completamente diferente. E eu creio que é realmente essa contradição que nós não percebemos, e quando nós somos açoitados por essa realidade, quando alguém nos exorta, nos mostra, então nós simplesmente levantamos as guardas e não aceitamos. Mas a perseverança consiste em fazer resistência a nós mesmos, em fazer resistência a esse mundo e às seduções que nos envolvem para Cristo e por Cristo. Observe, você realmente consegue perceber quando a sua carne e esse mundo estão arquitetando armadilhas para você e para a sua família, para a sua fé? Você consegue perceber? Você consegue entender? Olha, talvez eu não sei ainda o porquê ou como, mas isso não está certo. Aqui não está certo, não. Esse sentimento em mim, essa realidade no trabalho, essa realidade com colegas, na escola, entre parentes, esse sentimento no coração. Eu acho que não está muito certo, não, mas eu vou ficar atento. Você consegue perceber isso? Você consegue discernir as vozes em seu interior, lhe colocando em oposição contra ao Senhor e a sua obra, ao reino? Você consegue perceber isso? Você tem sido capaz de discernir quando esse mundo está sendo pintado para você de uma forma mais linda, mais bela, mais atrativa do que Cristo pintou o mundo por vir? Você consegue perceber o que são miragens, hologramas, fantasias? Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque a sua carne e esse mundo
eles não podem produzir o que é bom. Tiago disse isso. Tiago capítulo 1, versículo 16 diz assim, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. Talvez nós aproveitamos o bom que esse mundo é capaz de dar, e então para termos paz de espírito, nós reputamos ao Senhor. Isso vem do Senhor, é bênção do Senhor. Mas cuidado, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora, o apóstolo Paulo, como um pastor fiel e intencional, ele discerne essa realidade de uma forma muito intensa, muito vigorosa. Tanto que ele oferece exemplos dessa falta de perseverança para Cristo, por não amá-lo, por não amar a Cristo ao ponto de oferecer a sua vida, os seus prazeres, as suas renúncias, de não amá-lo verdadeiramente ao ponto de negar-se a si mesmo, porque a vida cristã nos colocará nesse limiar, nesse limite. Isso se chama provação, autenticação. Nós nos colocaremos num ponto em que será exigido de nós muito além daquilo que é confortável para nós. Não será exigido de nós apenas uma viagem para vir até aqui, não será exigido de nós apenas uma tarde tumultuada, depois de uma manhã cheia para estar aqui. Chegará um ponto que será exigido de nós muito mais do que isso. Muito mais. Será que nós estamos dispostos a comprovar a nossa fé quando for exigido muito mais? Muitos têm mostrado que não. Não, e essa é a grande realidade da cristandade diluída da presente era. Não. Se Cristo exigir mais do que isso, simplesmente com Ele eu não caminharei. Muitos agiram assim, ao redor do próprio Cristo, ao redor do próprio Paulo. Quando ele oferece exemplos, ele diz, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles, Fígelo e Hermógenes. Capítulo 4, ele diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Versículo 14, capítulo 4, ele fala de Alexandre. E a forma como ele descreve, revelador que esse causou. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, o que Paulo faz para Timóteo aqui é oferecer um raio-x, sem embelezamento, sem mascaramento, sem romantismo, mas um raio-x do porquê dessa realidade na peregrinação. E ele diz, olha, o ministério vai exigir muito de ti, Timóteo. Na igreja, a igreja ainda não é um jardim que contém apenas rosas. Existem espinhos, abrolhos, parasitas, ortigas. No capítulo 3, 2 Timóteo, no versículo 1, ele diz, sabe, porém, isto. E para Paulo, ele está vivenciando de fato esses últimos dias, porque ele está vendo justamente isso. Pessoas que não querem o evangelho verdadeiro, pessoas que escutam o evangelho e o evangelho causa repulsa, causa entoja, e esses não agridem simplesmente ao Deus do evangelho, mas o mensageiro do evangelho. Abandonam a obra. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E aí ele diz, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Isso daqui é perigoso, ó. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder dela. Foge também destes. Mas no versículo 7, ele revela algo assustador, irmãos. Olha o versículo 7 em diante, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Esses, eles aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento verdadeiro. E isso é assustador. Eles consomem o conhecimento. Eles consomem a teologia.
eles consomem exposições como essa, mas sem chegar à íntima relação com Deus, devoção e contrição. E aí ele cita exemplos disso, ele cita para aqueles magos que mascararam o poder de Deus, que ofereceram ilusões de poder. Ele diz: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, você consegue compreender o que está acontecendo aqui? É importante compreender o que está acontecendo, porque dessa vez, Paulo já falou de perseverança inúmeras vezes em todas as suas cartas, mas dessa vez, Paulo não está falando de perseverança a uma igreja. Ele está falando de perseverança para um pastor. E até mesmo todas as vezes que Paulo falou de perseverança à igreja, ele não foi tão minucioso assim, tão descritivo assim, porque Paulo compreendia que talvez muitos membros das igrejas não iam entender o que Paulo estava falando aqui. Então Paulo sabe que está falando com um pastor e oferece a esse o real entendimento da perseverança do ministério. E existe uma realidade muito importante aqui, porque talvez, é muito provável que nessas exposições, na fala do homem de Deus, apontando para os oficiais, para os pastores, é muito provável que alguém compreenda, alguém tenha a tendência a achar que é simplesmente do pastor que está sendo o foco aqui, é simplesmente dos presbíteros, dos diáconos, dos oficiais. Mas existe um detalhe ainda mais interessante aqui, porque Timóteo precisa compreender a importância de oficiais perseverarem. Simplesmente porque de sua perseverança, depende a perseverança da própria igreja. Quantas vezes um aconselhamento não foi instrumento para a sua perseverança? Quantas vezes um puxão de orelha não foi uma corda para lhe remover do abismo? Quantas vezes um sermão não perfurou o seu coração, arrancando paixões carnais? E talvez isso passe desapercebido. Contudo, irmãos, observe um contexto aqui. Esse contexto que eu acabei de oferecer a vocês. Entendo o que Paulo está mostrando a Timóteo. Ele está mostrando a Timóteo a realidade do custo da perseverança requerida dele. E ele não está maquiando um segundo sequer. É como se Paulo estivesse dizendo assim: persevera, Timóteo, persevera, é por Cristo, é pela igreja de Deus que você fará isso, persevere. Isso terá um custo, não se engane, você sabe. Você está vendo isso agora na minha própria vida e, sem dúvida, em Éfeso você também está desfrutando dessa realidade, mas entenda, persevere. Saiba que o ministério é pesado demais. Ainda assim é teu dever perseverar. Você será abandonado, você será desprezado, justamente por aqueles a quem você dedicou o seu vigor, a sua vida, a sua afeição, o seu amor, mas ainda assim seja fiel e persevere. Observe estes que acabei de mencionar, Timóteo. Os separei, dediquei tempo a eles, os preparei para a obra e repentinamente, simplesmente abandonaram a minha obra do Senhor. Isso acontecerá contigo também, Timóteo, ainda assim, persevere. São animadoras essas palavras, irmãos? Essas palavras, vocês acham que são animadoras? Ainda assim, essa deveria ser a realidade de cada crente, a certeza de que não há opções. Ou é por Cristo,
ou eu morro. Deveria ser assim para cada crente. Ou Cristo será visto no meu entretenimento, no meu corpo, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu lar, ou eu morro. Deveria ser assim, não deveria, irmãos? É seguir a Cristo em fidelidade sob quaisquer circunstâncias. Essa é a realidade do homem de Deus. É por isso que esses homens são massacrados, mas não largam a igreja. É por isso que eles são abandonados, chutados, cuspidos, mordidos, humilhados, desprezados. Mas eles não ousam abandonar a noiva de Cristo Jesus. É justamente sobre essa realidade que nós vamos falar nessa série, nessa parte da série, nesse sermão de hoje. Oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus, a perseverança do homem de Deus. Isso, obviamente, faz inúmeros paralelos com a vida de qualquer cristão, qualquer crente. E é importante compreender, o foco do nosso sermão vai ser apenas o versículo 2, especialmente os desafios, mas eu vou detalhar daqui a pouco ele. Mas entrando na descrição daquilo que nós falaremos, é importante compreender qual é a posição de Paulo em relação a Timóteo aqui. Paulo vai fazer questão de descrever que aquilo que ele fala aqui, Timóteo não compreende todas as coisas. É por isso que ele manda ele pondera Timóteo. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor lhe dará compreensão em todas as coisas. Ele sabe que Timóteo ainda não vai compreender todos os aspectos daquilo que ele está dizendo, mas ele precisa instruir, então ele diz, ora ao Senhor. O Senhor te revelará tudo o que precisa compreender do que eu falei. A essa altura de sua vida, Paulo é um homem absurdamente experimentado pela fé. Paulo está observando a fé de outro ângulo, de um ângulo que jovens pastores não conseguem observar. Ele está observando a fé, o ministério e a perseverança lá de cima, lá do alto. Ele vivenciou demais para entender como se dá esse percurso, como são as armadilhas, como quem vê o todo. Por isso suas palavras devem ser recebidas com maior peso, com maior autoridade. Por isso, ele dedica um tempo a instruir a Timóteo em aspectos que muito provavelmente Timóteo não compreenderia, não conseguiria observar, não com o rigor que lhe é necessário. Por isso, Paulo dedica tempo a instruir sobre a constituição da perseverança, o DNA da perseverança. O que constitui a perseverança? A constituição da perseverança, a sua força. Foi o sermão o último sermão. Os seus desafios. Nós vamos entrar hoje neles. Os seus exemplos necessários para olharmos e vermos e atestarmos. É possível ser fiel assim. Como as Escrituras dizem, eu conheço homens assim, eu conheço mulheres assim, eu conheço famílias assim. É possível. É possível, não é uma ilusão, não é o faz de conta, é possível. E a convicção necessária para a perseverança. Então, lembrando um pouquinho do sermão passado, o versículo 1, a força da perseverança. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A força da perseverança do homem de Deus está na humilde dependência da graça de Cristo. Ou seja, a força da perseverança do homem de Deus é o seu nível de dependência da graça de Cristo Jesus. E isso não é tão difícil de compreender quando nós estamos realmente falando daqueles que amam a Cristo e compreendem a sua vocação. Porque esses, irmãos, esses homens que compreendem a sua vocação, eles não buscam holofotes. Eles são tomados pelo profundo e intenso senso de dever pela obra do Senhor. Ao mesmo tempo que são também assaltados pela absurda dificuldade que a obra exige. Simplesmente porque, diante do que o ministério exige, a única opção que lhe resta é depender daquele que pode fazer aquilo que ele mesmo chamou para que fosse feito. Ainda assim,
uma das suas grandes lutas será a tentação de perseverar com a sua própria força, com seu próprio braço. E algumas vezes ele vai errar porque ele acha que ele é sábio. Ele vai errar. Ou seja, a sua força consiste, na verdade, em sua dependência ao Senhor. E os seus erros os lembrarão disso. No entanto, a força de sua perseverança é simplesmente compreender e se entregar ao fato de que simplesmente nós não temos força em nós mesmos para perseverar. Talvez a dificuldade na perseverança de muitos crentes aqui seja justamente essa compreensão de que nós não temos força. Talvez você não tenha um entendimento do quão frágil você é. Talvez você luta demais para parecer forte. E essa pode ser a tua grande desgraça, o teu grande problema. Você já parou para pensar quantas ajudas você perdeu porque você luta demais para ter uma aparência forte? Quantos auxílios? Quantos auxílios você perdeu? Fulano? Precisa não, está sempre de bem com a vida, de bem com a fé, de bem com a igreja, sempre resiliente, resistente, absoluto. Por isso é requerido dele total dependência da graça que está em Cristo Jesus. Mas a perseverança também consiste em desafios. Esses desafios muito específicos aqui para o ministério da palavra e da proteção, preservação e nutrição da igreja do Senhor. Esses desafios consistem dos versículos 2 a 8, nós adentraremos a ele hoje e veremos os exemplos que ele dá disso. Os exemplos são formidáveis, são maravilhosos, mas hoje nós ficaremos apenas na exortação de introdução, no versículo número 2. E embora os desafios eles sejam inúmeros, diversos espalhados aqui pela própria epístola, agora Paulo ele se concentra em alguns muito específicos, que geralmente, e aí entendo isso, geralmente sequer fazem parte da preocupação da igreja, das ovelhas, embora seja uma cobrança abissal aos pastores. Primeiro desafio, promover a propagação do evangelho. Segundo desafio, suportar o sofrimento por causa do evangelho. Sabe quantos deixam a igreja por causa do sofrimento do evangelho? Quantos deixam a igreja por causa das duras exortações, das duras cobranças? Parece que membros se sentem tranquilos em fazer isso. E os pastores? E os oficiais? Terceiro, considerar o custo do ministério. Esses 3 desafios aqui que nós observaremos. Então, o primeiro deles é o foco da nossa reflexão de hoje, promover a propagação do evangelho. Esse vai ser um desafio. A própria descrição do versículo atesta isso. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outro. Paulo não está falando de pregação aqui, irmãos. Essa transmissão ela é qualificada por aqueles que devem receber. Fidelidade aqui significa não simplesmente ser alguém crente, mas aquele que vai receber de forma condizente com a missão que vem junto com a mensagem. Essa realidade aqui é de suma importância para instruir até mesmo a toda a igreja, porque nisso consiste o seu aspecto de subsistência. Mas, a rigor, o fato é que a própria igreja, a beneficiária direta disso, não dedica tanta atenção a essa realidade. A necessidade de obreiros, a necessidade de instrumentos da palavra, a necessidade de evangelistas, de pregadores, de mestres, de instrutores.
Nós não passamos a noite em claro porque pensamos, vocês já viram quantas vezes o pastor tem que pregar direto, tem que ensinar direto, tem que dar aconselhamento direto, tem que fazer visita direto, como é que ele aguenta? E a família dele como fica? E o descanso dele? Vocês já observaram poucas pessoas sobem ao púlpito e de repente desaparecem do púlpito porque não aguentam, porque o púlpito é pesado demais e não suportam? Mas a verdade é que a igreja não dedica noites acordadas por causa disso. Entenda, essa é a realidade que eu estou descrevendo aqui mesmo. A preocupação de forjar homens para o ministério lateja na mente de pastores fiéis. Observe que as queixas de Paulo aqui giram justamente ao redor dessa realidade. Ele acabou de escrever alguns. Ele acabou de denunciar Fígelo, Hermógenes, na frente ele vai denunciar Demas, ele vai denunciar Alexandre, e ele o faz nesse contexto de que, embora Paulo tenha os considerado fiéis, é isso que significa o termo fiéis aqui, confiáveis, Paulo os considerou confiáveis, ou seja, à altura, dignos de guardar o bom depósito do Evangelho de Cristo Jesus. Eles se mostraram vacilantes, negligentes, eles desistiram, eles abandonaram, eles não abraçaram o Evangelho com a força e o rigor que deveriam abraçar, e facilmente foi roubado deles. Então, de alguma forma, é compreensível até que a igreja não perceba o quanto isso é importante, porque, afinal de contas, ela continuará sendo nutrida, sendo pastoreada, sendo aconselhada, sendo cuidada. Então, para ela, parece que não há perda. A perda não parece tão evidente aqui, pelo menos a curto prazo. Mas existe uma verdade insensível aqui por parte dessa realidade. A verdade insensível é que, para a grande maioria, quando isso acontece, o abandono, a deslealdade, a desistência daqueles que dedicamos tanta expectativa, tanta energia, tanto tempo, tanto vigor, tanta esperança, é como se uma faca penetrasse o peito e uma espada atingisse as suas costas. E esses que deixam, continuam a viver sua vida tranquilamente. E aqueles que esperavam tanto, têm um sangue escorrendo em seu peito e em suas costas. Mas esses não podem perder tempo, porque a igreja ainda continua precisando de proteção, preservação e nutrição. Não há tempo para lágrimas, não há tempo para choro, não há tempo para beicinho. Não porque são fortes, mas por causa da missão. E em momentos assim, irmãos, a realidade do mundo presente, da nossa carne e de Satanás, se tornam inimigos ainda mais audaciosos, tentando nos levar ao ceticismo, à desesperança, ao desânimo, à incredulidade. Porque fica latejando a profunda dor constante de que nós retrocedemos um pouco mais, devido à covardia de alguns. Fica a dor latejante no peito de quantos e quantos precisam ouvir a mensagem de salvação? Quantos precisam ouvir a mensagem de salvação? Quantos precisam de um aconselhamento mais constante? Não apenas uma conversa, mas um aconselhamento mais constante, mais intenso. Quantas igrejas espalhadas por aí poderiam ser beneficiadas com os dons que Deus tem confiado a nós? Quanto a sua própria família está sofrendo devido à intensa tensão do ministério não compartilhado, em saber o quanto a igreja do Senhor poderia florescer mais, avançar mais, se tivesse mais obreiros. É aquilo que nós cantamos aqui. Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
Mas existe algo que vem antes, e como crerão naquele quem não ouviram? Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. E talvez esse versículo 15 aqui seja a realidade perdida. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A tristeza é porque muitos não consideram esses pés formosos. Vê perda, vê sofrimento, mas não vê formosura nesses pés. Vamos abrir esse texto, porque ele está citando Isaías 52. Vamos abrir o texto de Isaías 52? Observa, o povo de Deus está desfrutando do cativeiro assírio. Está sendo açoitado pelo juízo de Deus, sendo feito escravos. Então, pela boca do profeta, o Senhor diz, Isaías 52, a partir do versículo 7, ele diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, e o povo sofrendo, e o profeta gritando isso. É como se o povo ecoasse um retorno. Que boas novas! Nós estamos em flagelo, o juízo de Deus está vindo sobre nós. Que boas novas! Não é à toa que mataram Isaías de forma tão vigorosa. Que faz ouvir paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E aquele povo estava sendo subjugado por um reino pagão. Cadê o nosso Deus que reina? Eis o grito dos atalaias, dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor a Sião. Rompem em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Talvez você não entenda, mas esse bloco aqui, desde o capítulo 40 de Isaías, ele está falando do servo do Senhor. O capítulo 53 vai falar especificamente sobre ele, o servo sofredor. Desde o capítulo 40 ele vem falando sobre o servo do Senhor. E aqui ele abre para que o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53 fale desse, que traz as boas novas. Quão formosos são os seus pés, quão extraordinário o seu ministério, quão extraordinária a sua missão, que maravilhosa é a sua mensagem, que magnífica e suprema as suas boas novas de salvação. Quem seria capaz de dizer o contrário? Você acha que não tem? Tem os que abandonam. Muitos que abandonam. Muitos que se acovardam, muitos que sugam dos atalaias do Senhor, que matam os atalaias do Senhor. Para esses muitos, os seus pés não são formosos, porque denuncia o seu amor ao mundo e o seu alto nível de carnalidade não combatida. Não são formosos. Não são. Quem no meio do povo de Deus poderia dizer o contrário? Essa é uma realidade muito presente, irmãos. E nisso consiste os absurdos desafios de Timóteo, afirma Paulo. Bem comum, todos os pastores, intencionais, piedosos, que amam a obra do Senhor de fato, não há disposição para a obra do Senhor. Não há gozo no desgaste. Não há gozo na renúncia. Aqueles que não consideram a obra do Evangelho tão bela o suficiente a ponto de desfazer as miragens oferecidas por esse mundo.
Embora os campos estejam prontos para a colheita, não há trabalhadores na seara do Senhor. Ainda assim, aventureiros e imprudentes serão realidades comuns. Quem são esses aventureiros e imprudentes? São aqueles que não calculam o custo para o seu alistamento. São aqueles que não calculam o preço. Assim Paulo os citou. Esses abandonarão a obra quando perceberem que o ministério cobrará muito mais do que eles estão dispostos a oferecer. Eu sabia que era isso tudo. Eu não sabia que a exigência ia até esse ponto. Aí eu tenho um limite. Aí não dá. Por isso Paulo alertou a Timóteo na primeira carta, capítulo 5, versículo 22, quando diz: a ninguém imponhas a mão precipitadamente. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Ou seja, o seu ministério, o ministério daquele que foi imposto à mão indevidamente, será um instrumento de fabricação de misericórdia, de miséria e desgraça. E tu te tornarás cúmplice. Conserva-te a ti mesmo puro. Essa preocupação aqui é vital porque se nós formos velozes e imprudentes em autorizar obreiros, nós estaremos colocando em risco justamente a pérola que nós tanto lutamos para proteger, que é a igreja do Senhor. E isso também faz doer o coração do homem de Deus. Temor de errar. Temor de estar sendo exigente demais, duro demais, achando que talvez as exigências sejam justamente um instrumento para mostrar as evidências da perseverança. Porque aqueles que são do Senhor, eles perseverarão mesmo diante das dificuldades, mas é devido ao valor daquilo que ele tanto busca proteger. Agora você está preparado para ir para o versículo 2, depois disso tudo que eu falei. Eu precisei fazer isso tudo, falar isso tudo para você ler o versículo 2 como deve ler. Para entender o versículo 2 com rigor mostrado por Paulo aqui, com a intenção devida a esse verso. Um dos seus maiores desgastes e desafios será justamente garantir a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então existem dois níveis de aplicação aqui. Um nível histórico, contextual, relaciona a Paulo naquele momento em relação a Timóteo, e um nível teológico que traz aplicações para nós. Então, entendendo o primeiro, a gente entende o segundo. Então, qual é o primeiro nível? O primeiro nível é porque Paulo espera ver Timóteo. O capítulo 4, versículo 9, ele diz, procura vir ter comigo depressa. Então, Paulo espera ver Timóteo. Agora, para que isso aconteça, Paulo toma providências, mas também Timóteo precisa tomar providências. No capítulo 4, versículo 12, Paulo envia Tíquico para Éfeso, para justamente ficar no lugar de Timóteo, para Timóteo ir ao seu encontro. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então, antes de Timóteo ir, Timóteo deveria concluir aquilo que ele começou lá na primeira carta. Lembra da primeira carta, no capítulo 3? Que ele deveria consagrar homens como presbíteros e diáconos. Ele deveria instruir homens. Então, aquilo que ele começou lá já deveria estar consumado de tal forma, essa identificação, separação, treinamento e consagração, para que ele pudesse ir ao encontro de Paulo. Ou seja, o desejo de Paulo não deveria ser realizado colocando a igreja e o evangelho em risco. Para que Timóteo pudesse se ausentar, a igreja não deveria sofrer a sua ausência, deveria continuar sendo protegida e nutrida. E é justamente entendendo essa primeira realidade de que a ausência de um ministro, a ausência de um oficial não deve significar para a igreja a ausência do evangelho, a ausência de nutrição, a ausência de proteção, que a gente vai entender o segundo nível que diz respeito a nós, chega até nós hoje. É justamente esse teológico.
e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Então, observa, Paulo começa a descrever o perfil de alguém que não seria capaz de modificar a integridade do evangelho de Cristo Jesus, assim como os falsos mestres estavam modificando na própria igreja de Éfeso. Timóteo estava combatendo justamente isso, modificando o evangelho para agradar ouvidos. Lembra? Ele vai falar no capítulo 4, eles não suportarão a sã doutrina, sentirão como que comichão nos seus ouvidos, coceira nos seus ouvidos. Então, existem homens que são capazes de modificar, atenuar as exigências do evangelho para fazer com que crentes carnais, homens e mulheres perversas, colham do evangelho a esperança e o ansiolítico e ainda desfrute da carnalidade e os prazeres terrenos. Paulo está descrevendo o perfil daquele que não é capaz de fazer isso. Por isso que ele diz de muitas testemunhas. Aqueles cujo seu ensino do evangelho é o mesmo do ensino de muitas outras testemunhas. Esse ensino que foi proferido diante de muitas outras testemunhas. Ou seja, Paulo está descrevendo alguém que é capaz de manter a integridade do evangelho, que é atestado por muitos. Isso, então, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. E o termo transmitir aqui é a grande ordem. O termo ele faz referência a algo colocado diante de alguém em sua integridade. Aquilo que recebeste, com a integridade com que recebeste. Aqui significa não somente ensino teológico, mas tudo aquilo que é exigido por causa da compreensão. É por isso que Paulo disse lá, muitos compreendem, mas não chegam ao conhecimento. Muitos apreendem, mas não chegam ao conhecimento. A ideia é de que o evangelho em sua integridade seja ensinado a homens fiéis, ou seja, homens crentes em quem pode ser confiado uma missão, homens que são dignos de confiança, homens que inspiram confiança. Estes homens devem também ser idôneos, ou seja, o seu caráter deve ser mantido, formado de tal forma que compreendem o valor daquilo que está sendo recebido, ou seja, que sejam capazes de ensinar. A capacidade não é simplesmente pelo dom que recebeu, mas da disposição que tem. Homens confiáveis, que não reterão, que não guardarão, que não consumirão, que não se satisfarão em receber. Observa esses. Identifica esses, gasta tempo com esses. É isso que representa o conjunto das descrições feitas por Paulo aqui. A fidelidade aqui está ligada à transmissão do evangelho e não ao deleite egoísta do saber. Porque existe um deleite no saber, mas quando esse deleite no saber não gera frutos condizentes com o evangelho, é um deleite da curiosidade, irmãos. E curiosidade é pecado. É o conhecer por conhecer, é o saber por fazer, por saber. É o ser nutrido por informação de tal forma que ela gere para si mesmo, para ti mesmo, o fruto do egoísmo. Porque você sabe, outros não. Em síntese, a exortação de Paulo é que a ausência dele, observa o fluxo aqui, a ausência dele não deve significar a ausência ou a corrupção do evangelho, por isso que ele está gastando tempo instruindo a Timóteo. Timóteo tem que fazer a mesma coisa. A ausência de Timóteo em Éfeso não pode ocasionar a ausência e modificação do evangelho ali, por isso que ele tem que instruir a outros. E isso deve ser perpetuado enquanto o mundo existir, a transmissão da herança do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Tem um estudioso que, falando sobre essa herança, ele diz o seguinte, há um dado sobre a fé cristã. Talvez nós desprezamos, porque nós já recebemos, mas há um dado sobre a fé cristã. Há algo herdado desde o início da ação de Deus para a nossa salvação. Nós somos o povo que herda.
É por isso que nós somos chamados de herdeiro, não somente por aquilo que nós receberemos, mas por aquilo que nós já recebemos. Nós herdamos. Você sabe o que você herdou? Você herdou o sangue de muitos, a renúncia de muitos, as lágrimas de muitos, a ausência no lar de muitos. Foi isso que você herdou. Você só herdou por causa dessa realidade. Foi por isso. Foi por isso que o Evangelho chegou a você. Porque muitos e muitos não foram egoístas, curiosos, mundanos, materialistas. Ele diz, é algo herdado desde o início da ação de Deus para a salvação e deve ser transmitido enquanto o mundo durar. Observe como isso se dará. Nisso consiste o grande desafio de Timóteo, ser intencional na identificação e preparação de homens que assumam essa missão e esse desafio. Homens vocacionados por Deus para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Homens que amam a Cristo de tal forma que renunciam todos os prazeres e satisfações plausíveis desse mundo. Não estou falando de imoral. Eu estou falando daquilo que ele poderia tranquilamente usufruir, que todos vocês usufruem. Mas esses amam a Cristo e a obra a tal ponto que isso simplesmente não significa nada, contanto que ele cumpra a carreira. Não é isso que Paulo fala? Cumpram a carreira. Homens que se doam por aqueles que lhes mordem, cospem, machucam, pisam, desprezam, ignoram. E aí, como é que está a identificação de homens assim? A gente tem tentado até o desânimo, até a desesperança. Nós temos tentado. Deixa eu concluir com duas sínteses antes das aplicações. Duas sínteses sobre os dois pontos. O guia do sermão tem aí para completar no final. Sobre a pregação passada. A força da perseverança do homem de Deus consiste em sua total dependência da graça que está em Cristo Jesus. É nisso que consiste a perseverança do homem de Deus. Segundo ponto, sobre os seus desafios, o sermão de hoje. Um dos seus maiores desafios em sua perseverança é garantir a propagação do Evangelho de Cristo na capacitação de obreiros fiéis. Para finalizar, deixa eu fazer aquelas aplicações aos oficiais, aqueles que aspiram, a cada crente e à igreja. Aos oficiais primeiro. É preciso entender isso, e as suas famílias também. O nível da nossa perseverança está condicionado ao nível de entendimento do valor do tesouro que nos foi confiado. Diante disso, entenderemos o nível do privilégio que nós recebemos por tal confiança. O que é que eu poderia dizer mais do que isso? O que é que eu posso dizer mais do que isso? Agora isso só vai ser suficiente quando a sua família compreender esse privilégio também. Nada pode ser dito mais do que isso. Não existe confetes ou enfeites. Não existe máscaras. É entender o privilégio de ser considerado digno. Porque muitos e muitos não são. Não são. A vocês, cada crente, muitos de vocês estão enterrando o precioso tesouro que vocês receberam.
Vocês estão fazendo por comodidade, por timidez, por preguiça, por materialismo, por carnalidade. Infelizmente, muitos de vocês se tornaram apenas consumidores da fé, cuja falta de crescimento e maturidade não atesta frutos. Não propagam aquilo que vocês receberam para outros. Aquilo que dependeu de outros para chegar até vocês. Não se contentem com isso. Avancem. Esse tesouro também foi confiado a vocês para propagação e não para satisfação egoísta. Para propagação. Passe os seus filhos, os seus parentes, a sua vizinhança e todos aqueles que o Senhor coloca em sua frente, mesmo que seja o entregador de água. Além disso, busquem compreender, e talvez esse seja um ponto que falta, busquem compreender a celestial honra em ser um oficial da Igreja do Senhor. Almejem isso para os seus filhos, mais do que qualquer outro diploma. Almeje isso para as suas filhas, dando-a em honra, em casamento, em homens que têm essa vocação. A igreja toda agora, aplicações. Embora seja invisível, insensível, reconheça esse desafio silencioso, doloroso e árduo e orem por isso. A necessidade de obreiros, a intensa luta para a formação de obreiros que acontece nos bastidores, com lutas tão intensas que sequer chega ao conhecimento da igreja. Sequer chega. Invistam naqueles que se dedicam para capacitar homens para a edificação de vocês mesmos, a igreja do Senhor. Sejam empáticos com as dificuldades e as tristezas diante dos obstáculos para a identificação e formação de homens, para a edificação de vocês mesmos, da obra do Senhor. O Senhor nos conceda graça, irmãos. Que nós possamos enxergar aquilo que Satanás tenazmente tenta remover diante dos nossos olhos. Porque aqueles que o Senhor levanta para a obra são fracos também, assim como vocês. Carece das mesmas dificuldades, das mesmas lutas, das mesmas fraquezas. Vamos orar. Nosso Senhor, quem nós somos, ó Deus, para merecer tão maravilhosa graça de ter o Senhor falando conosco, de poder nos achegarmos à Tua presença ciente de que o Senhor nos escuta, de que o Senhor conhece as nossas dores e lutas, as nossas fraquezas. De saber que o Senhor se agrada em ver em nós o profundo desejo de edificar a igreja do Senhor, a noiva do Teu Filho, para o avanço do Teu reino. Nós somos tão imperfeitos nisso, ó Deus. Nós ansiamos tantos diplomas, mas não o púlpito. Nós ansiamos tanto o glamour, mas não a renúncia pela obra do reino. Esse mundo com tanta facilidade nos conquista, pelas iguarias e conforto. As nossas vaidades nos enganam com tanta tenacidade, meu Deus. Quantos abandonam o serviço do Senhor por causa das dificuldades, ó Deus? Quantos buscam a comodidade e vivem como se nada tivesse acontecido, não percebendo o privilégio de ser obreiro na seara do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que a nossa igreja seja frutífera, ó Pai. Levanta homens dignos de tal confiança. Levanta mulheres que desejam casar com homens assim. Que os pais entendam, ó Deus, que o único diploma que ecoará na eternidade será esse, de ser o instrumento da graça,
para a propagação do reino. Em nome de Jesus.